Com ampla margem de votos, Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. Ambos fizeram grandes coalizões que uniram partidos da direita à esquerda. Eles até discursaram em tom semelhante. Enquanto Motta pediu por harmonia entre os poderes, Alcolumbre pediu pela volta do diálogo. A praça, sempre lembremos, é dos três, e não de um nem de dois poderes. E quando não é dos três, não é a praça da democracia. E todos defendemos a democracia, porque sem democracia, este livro não é a Constituição, não é a civilização. É um pedaço de papel, é letra morta, e vamos lutar pela Constituição, pela nossa Constituição. Ansiamos todos, com certeza absoluta, pela pacificação. Queremos resgatar a cordialidade que perdemos. Voltar a perceber que temos apenas um único objetivo comum: o desenvolvimento do Brasil, a felicidade de cada brasileiro e de cada brasileira. Para entender quais pautas podem ganhar força no Legislativo e o que o governo federal perde ou ganha com os novos nomes, o Direto ao Ponto de hoje entrevista a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje. Meu nome é Lucas Kesk, sou repórter do Correio do Povo e nesse episódio converso com Maureen Xavier, editora de política aqui do Correio do Povo. Bem-vinda, Maureen. Obrigada, bem-vindo. Vamos lá, né? Bom, o nosso objetivo aqui hoje é conversar sobre os novos presidentes eleitos no Senado e na Câmara. E por isso, Maureen, já começo te perguntando os nomes. Quem foram os eleitos nas duas casas, por favor? Claro, vamos lá. A gente teve aí a eleição no sábado passado, né, dia 1º de fevereiro, data que é tradicionalmente o início da legislatura, a cada 2 anos, que é a divisão, né, o calendário que eles fazem no Congresso Nacional, que essas posses também acontecem um pouco diferente da tradicional do Executivo, né, que é o primeiro do ano. Mas então, o que significa, antes de qualquer coisa? A gente tem essas eleições em cada uma das casas, que são processos diferenciados, articulações diferenciadas, porém, nesse ano elas foram bem similares, se a gente for dizer. Por quê? Os dois candidatos vitoriosos, eles chegaram e venceram sem nenhuma grande surpresa. Talvez a única surpresa mesmo tenha sido saber qual seria o placar. Claro. Isso porque ambos fizeram articulações no ano anterior, né? E daí também tá algumas similaridades, né? As articulações que envolveram partidos antagônicos, tanto da direita como da esquerda. Mas vamos aos nomes e a esse panorama um pouco melhor. A gente tem na Câmara dos Deputados eleito, então, o deputado mais novo da pós-democratização, da redemocratização, que é o Hugo Motta. O Hugo Motta tem 35 anos, o primeiro mandato dele foi com 20 e poucos anos. Ele vem de família, né, tradicional, já de políticos, ele é do Republicanos, ele é deputado pelo estado da Paraíba, e ele conseguiu se apresentar, ele é aliado de Arthur Lira. Importante lembrar, Arthur Lira foi presidente nas últimas duas legislaturas, né, nesses últimos 2 períodos de 2 anos, e o Lira conseguiu, através dele, entre aspas, construir o seu sucessor. Naquele momento que tu poderia ter vários candidatos, uma pulverização de nomes, ele conseguiu fazer essa articulação em torno do nome de Hugo Motta, do Republicanos, conseguir tanto o apoio do PT como do PL, né, e fazer essa construção. E ela ficou bem representada pelo resultado que ele teve. Tinha uma grande expectativa se ele conseguiria bater ou não o desempenho feito por Arthur Lira na reeleição em 2023, que era alcançar 463 votos. Ele ficou no 444, mas é também interessante lembrar, era um sábado, né, 15 deputados não registraram um voto, mas mesmo assim foi uma votação muito expressiva, levando, né, principalmente essa união que ele conseguiu fazer. Era uma votação secreta, então o Hugo Motta sai aí vitorioso, mais um representante, né, do Centrão. Lá na outra casa, entretanto, se a gente vai para o Senado, a figura muda um pouquinho. Davi Alcolumbre, senador do Amapá, retorna, né, ele é do União Brasil, outro partido do Centrão. Ele retorna à presidência da casa num cenário bem diferente da primeira vez que ele comandou
o Senado, né? A votação dele foi muito mais expressiva, ele fez 42 votos da outra vez, ou 46, 42, 43. E dessa vez ele fez 73, né? Ele realmente ficou na beirada também com essa articulação envolvendo tanto partidos antagônicos, né? Isso é bem interessante porque a gente tem visto na política nacional, pelo menos aí nos últimos 3 pleitos, essa polarização e esse tensionamento, né, excessivo, né, por esses movimentos antagônicos. Então, a vitória desses 2 personagens da política brasileira novos, né, se a gente vai levar em consideração, o Columbre tem 47 anos, também já tem essa trajetória política bem consolidada, um perfil mais consolidado. No caso de Davi Alcolumbre, também foi uma construção de mais tempo, e ele sucede Rodrigo Pacheco, do PSD. Né? Rodrigo Pacheco aí que saiu um pouco, vamos dizer assim, ele saiu um pouco, não digo enfraquecido propriamente dito, né? Mas tinha expectativa aí de que ele saísse, né? Deixasse um cargo com mais poder, e não foi bem exatamente isso que aconteceu. Mas, enfim, temos 2 novos presidentes aí na Câmara e no Senado. Antes da gente ir à frente e citar questões sobre as articulações e o que vem daqui para frente a partir da presidência desses 2 políticos, acho que vale a gente fazer assim, um certo recorte, uma certa explicação do o que faz esses presidentes, quais as funções deles e por que essas vitórias deles, inclusive com essa grande, quase que uma frente ampla, juntando vários partidos dos 2 lados da política, é importante. Tem uma parte pragmática da política que eu acho que ela resume bem essa situação, né? Vamos lá, são 2 nomes, né, que conseguiram construir uma base de apoio muito grande. E por que eles são figuras centrais, né? Eles são representações do poder. Assim como no Executivo a gente tem a Presidência da República, no STF a gente tem, né, a própria presidência, que também é um cargo rotativo, no Legislativo não é diferente. Tem algumas funções diferenciadas nas casas, mas se a gente for pensar, por exemplo, na Câmara dos Deputados, são 512 deputados, né? Nem todos eles conseguem ter o mesmo nível de protagonismo. Se a gente for levar em consideração o tamanho da pauta que tem de projetos a serem votados, que foram apresentados e que não avançaram, a lista é extensa. E passa por quem? Passa exatamente pela presidência da casa. Ele que coordena a reunião da mesa e é ele que tem essa habilidade de pautar determinados projetos ou não. Claro. Né? E quando a gente está falando de política e de política nacional, em que há vários estremecimentos e quase uma corda puxada para vários lados, isso é muito importante. Por quê? Cabe a partir de agora, por exemplo, a Hugo Mota decidir se determinados projetos que são prioridades do governo federal vão ser votados ou não. Determinado projeto que atende determinados grupos ser votado ou não. Claro. Então, tem um simbolismo e uma representatividade muito grande a presidência. A presidência da Câmara também é a terceira na linha sucessória. Então, quer dizer, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara. Além disso, tem uma questão que a gente lembra, porque ela é simbólica, né? A gente passa pela presidência da Câmara dos Deputados decidir abrir um processo de impeachment ou não, sendo provocado. Claro. Quer dizer, tem várias maneiras de serem apresentados pedidos de impeachment, vai caber ao presidente dar prosseguimento ou não. E prosseguimento não é se ele vai valer ou não, é se ele vai ser discutido para saber se vale ou não e depois seguir a tramitação. Então, é um poder bem... É uma margem de barganha, vamos dizer assim, sim, bem importante. No Senado, é um pouquinho diferente. O Senado é o 4º na linha sucessória, né, de substituição da presidência da República, porém, também passa por ele a pauta de discussões. Essa, por sinal, quando eu falei ali no início do porquê que o Pacheco saiu um pouco enfraquecido, é porque há muitas linhas de críticas, isso teve no discurso de ambos, Davi Alcolumbre e Hugo Mota nas suas posses, que foi de que um segurava o projeto do outro, né? Quer dizer, o projeto da Câmara precisa do aval do Senado, daí ele fica muito tempo no Senado, daí depois ele demora para vir, daí ele veio com muita alteração, sem uma negociação prévia, e daí a Câmara tem que discutir de novo, que amplia o prazo de discussões de determinadas propostas. Então,
isso também passa um pouco por esse jogo dentro do próprio legislativo, né? Então, o presidente do Senado tem essa possibilidade, assim como também de dar aval para determinados projetos e propostas avançarem. E daí entra um contexto político. Vamos abrir uma janelinha aqui, né? Um box, vamos dizer assim, um post-it com algumas informações. Pautar determinados projetos neste momento, e eu estou falando do ano de 2025, é extremamente sensível no atual cenário político nacional, visto que 2026 nós vamos ter eleições presidenciais. Claro. Por quê? Tem anistia para as pessoas relacionadas aos crimes que foram cometidos em 8 de janeiro, tem decisões envolvendo impeachment de ministro do STF, tem pautas de costume, tem pautas econômicas. Então, todas essas decisões, elas são extremamente sensíveis nesse momento político. Por quê? Claro. Vamos lá, a gente ouviu o presidente Lula falar alguns dias atrás que 2025 é o ano do governo, né? É o ano que ele quer fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Espera lá, né? Muitas coisas ele não vai conseguir fazer sem aprovação e sem o aval do Congresso, né? Que compõe o Senado e a Câmara. Claro. Então, é muito importante, para além das suas funções primárias, né, de origem, também o poder que eles exercem de poder decidir determinadas encaminhamentos ou não. Sim. Bom, a partir dos números, inclusive, da eleição, né, das quantidades de votos que os dois presidentes eleitos receberam, cria-se ali um cenário de que houve, então, uma grande concordância, né, um discurso de união até, inclusive, das casas. Dá para se dizer que esse tipo de concordância, essa unidade das casas vai seguir na votação dos outros projetos? Porque, como tu acabou de citar, depende da pauta, né? Depende que os presidentes pautem os projetos, enfim. Mas, justamente, de novo, essas quase que coalizões foram formadas por partidos de direita e de esquerda que devem votar de formas diferentes em projetos específicos. Tá. Isso vai seguir? Eu acho que assim, agora entra uma costura, digamos, individual e específica de cada um dos projetos, né? O que acontece? Nessas articulações, todos os partidos apresentaram as suas demandas, né? Exatamente numa negociação de eleição. Quer dizer, eu tenho esses projetos que são prioritários para mim. E daí tu tem um outro lado dizendo, esses projetos são os prioritários para mim. Claro. Se eles vão chegar ao plenário e como que eles vão chegar, tem vários fatores que perpassam isso. Visto que, né, nenhum deles, tanto Alcolumbre quanto Mota, tem interesse de colocar determinados projetos que vão daqui a pouco prejudicar a sua própria imagem ou, como eles mesmos disseram, prejudicar a estabilidade institucional do legislativo. Claro. Então, normalmente... Não, desculpa te interromper, mas esse é um aspecto importante. Até nas análises políticas brasileiras é comum que haja dentro do Congresso, enfim, do Legislativo, um grande sentimento de... que eu posso te dizer, enfim, quase corporativista, não? Que algumas pautas são votadas para o seu bem próprio. Isso em todos, né? Mas tem uma questão que estava presente no discurso de todos eles, que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que é o quê? Autonomia e independência do legislativo, né? Essa foi uma batida que apareceu nas falas tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota. Isso é o quê? Queremos ter autonomia de votar projetos e o Supremo não derrubar. Queremos ter autonomia de votar projetos e o Executivo não vetar. Queremos fazer mudanças e não queremos que o Executivo vete. Sim. Mas aí, peraí, a gente está num jogo político em que cada uma das esferas exerce o seu papel e é esse equilíbrio que, teoricamente, mantém a democracia. Perfeito. O presidente tem o poder de encaminhar projetos e determinar que eles sejam prioridade na votação. O legislativo tem poder de votá-los da sua maneira. O executivo tem, né, a autonomia de vetar pontos. E vai caber manter esse veto ou não ao legislativo novamente. Determinados projetos que são polêmicos, há uma busca, né, ou há uma maneira de determinados grupos de tentar coibir esses projetos, provocando o judiciário. Autonomia também. O judiciário tem autonomia de dizer se aquilo pode ou não ser feito. E daí entra em choque.
Sim. E a gente vem de um período de total estremecimento das relações entre os poderes, né? A gente aí teve vários episódios, né, mais especificamente, né, na gestão Jair Bolsonaro, desses estremecimentos de aonde até ia. Mas ele também perpassou, né, e continuou no governo Lula, Claro. por exemplo, com projetos que foram votados e depois eles foram barrados do Supremo por inconstitucionalidade ou por pontos que foram... só que esse recado de autonomia, ele é uma maneira de manter posição. Não seria, né, nada mais previsto do que eles defenderem isso, né? Ou seria estranho se eles não defendessem. Mas é um recado também para essas futuras discussões e principalmente para determinados avanços que possam vir a acontecer. Sim. Agora, respondendo rapidinho. Se isso vai se repetir na votação, eu acho que daí essa harmonia que tu teve... Essa harmonia não. Essa articulação que tu teve para aprovar o projeto, ela não entra mais em consideração. Sim. Né? Até porque eu acho bem interessante a gente pensar que essa articulação para viabilizar as candidaturas também passou por divisão de cargos nas mesas diretoras respectivas do Senado e também na distribuição de cargos na Câmara. Claro. Né? Eu escutei no sábado, entre uma das manifestações, a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, falando que foi muito importante participar dessa articulação para poder garantir espaços de vozes, né, e de algum protagonismo que eles ficaram muito prejudicados nos últimos 2 anos. Entendi. Quer dizer, é o pragmatismo político, né? Você cede. Agora, se isso vai se manter para votações polêmicas, eu acho que não. Daí, para votações polêmicas, eu acho que é cada um por si. E daí vai a articulação que sempre existe. Mário, nós tínhamos um representante do Rio Grande do Sul, né, como candidato à Câmara, que era o Marcel Van Hatten. Ele tinha uma posição, algumas posições bastante específicas, bastante imutáveis, assim, em relação a, por exemplo, a anistia e outros aspectos, que ele foram, inclusive, acho que bandeiras da campanha dele nesse momento. Bom, a campanha dele não foi bem sucedida, ele acabou não sendo eleito, mas até que ponto, enfim, isso é importante pra gente? Tem alguma relação com o cenário político estadual? Porque, de novo, tem eleições ali na sequência, tanto para presidente, mas também para a questão estadual. A gente pode ver esse movimento do Van Hatten de várias maneiras, né? Vamos lá, essa foi a 4ª vez que ele concorreu. Todas as vezes com uma votação muito pouco expressiva, né? Ele ficou, abre aspas, em segundo lugar. Porém, o Hugo Mota fez 444 votos, enquanto o Van Hatten fez 30. Né? E foi a melhor votação dele nessas 4 vezes que ele disputou. É uma candidatura para marcar uma posição. Isso já aconteceu nas outras vezes, né? Que é um anseio, né? Ele como representante do Partido Novo, de ser contra os dois lados, de querer um caminho solo e tudo mais, e que inclusive gerou críticas, né? Vamos lá, gente, isso é verdade, tá? Eduardo Bolsonaro criticou ele por estar querendo dividir a direita, sim. né? Então, mas também passa muito pelas ambições políticas Claro, pessoais dele. do próprio deputado, né? Quer dizer, o Van Hatten foi deputado, né, foi o que conseguiu maior votação na primeira vez que ele se reelegeu, na primeira vez que ele se elegeu, e ele continuou fazendo uma boa votação, e ele tem aí ambições, tem dos indicativos de que ele pode disputar o Senado nas eleições de 2026. Então, é uma maneira dele conseguir, sim, uma visibilidade, visto que, né, como eu comentei antes, 512 deputados, 512 parlamentares com as suas trajetórias, ele consegue, né, com essas candidaturas, meio que conseguir um protagonismo. Claro, né? se destacar. Enfim, ao mesmo tempo, também a gente teve, de uma certa maneira, a gente pode pensar que a gente saiu um pouco prejudicado dessa eleição, visto que, por exemplo, na composição da mesa atual, anterior, né, da gestão de Arthur Lira, a gente tinha o cargo de segunda secretária com Maria do Rosário e uma de suplente com Pompeu de Matos, e a gente perdeu, além dessas 2 representatividades, a gente também nenhum deputado gaúcho que está num dos cargos da mesa. A mesa é importante? Sim, a mesa é importante, porque a mesa é que cuida muito da administração, então acaba tendo poder por muitas coisas que passam pelas mãos deles. Perfeito. Bom, deixando então de lado a parte
do Van Hatten, da representação estadual, e voltando para a questão nacional e para os projetos, porque pode vir a partir de agora, né, a partir das eleições dos presidentes, olhando de uma ótica do governo federal, como citaste anteriormente, existem vários aspectos, várias pautas que vão vir a ser colocadas, e para a grande maioria delas existe um possível desdobramento eleitoral no fim do ano seguinte. Quais pautas você destacaria? Porque antes a gente citou algumas como algumas de costumes, algumas econômicas, algumas inclusive da anistia. Quais delas, não sei quantas, mas enfim, algumas que poderia destacar, que devem ser, se não votadas, porque de novo depende do aval dos presidentes, mas que vão, enfim, movimentar as discussões políticas? Duas propostas eu acho que deverão ganhar destaque, né? Uma delas é por parte do governo a questão econômica. Tem uma série de medidas que o governo quer encaminhar para tentar melhorar a percepção econômica, na verdade, do país, o que é fundamental para o projeto de governo do Lula. E, por outro lado, a gente tem a questão da anistia, né, aos condenados pelos ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. E isso é extremamente importante para a narrativa do grupo de apoiadores de Bolsonaro, do PL, ou a representação da direita no país. Então, são duas pautas que passam por essas duas figuras, né, agilidade ou não. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente lembrar que tem as próprias ambições políticas do Centrão. Claro. Né? Quer dizer, a gente está falando aqui de uma polarização política que se viu nas urnas, né? Lula e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Haddad, se a gente for comparar, né, com o que aconteceu em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, e que muito se falava, uma terceira via. Bem, tem uma terceira via sendo gestacionada, né, sendo discutida e sendo construída dentro desse grupo que daria para chamar de Centrão, né, mas a gente pode ir União Brasil, PSD, né, e alguns outros atores que estão discutindo. Então, o desempenho desses dois personagens, até porque eles também voltam a ganhar eles ganham uma visibilidade maior, também é um caminho a ser trilhado para o 26, né? Eles vão querer fazer boas administrações dos seus cargos, uma boa gestão, para também alinhavar melhor os seus partidos, né? Se a gente vai pensar daqui a 2 anos. Então, acho que é uma equação, né, que vai sendo formada e que sim a gente vai ver na prática, né, porque até agora o que a gente teve foi discursos. Efetivamente as votações no Congresso deverão começar na próxima semana, daí a gente vai ter uma noção melhor de como eles vão se movimentar politicamente. Perfeito. Maureen, muito obrigado por conversar com a gente, obrigado mesmo por ceder esse tempo e nos explicar, enfim, as movimentações a respeito dos presidentes da Câmara. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever na nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Lucas Kesk. A edição por Felipe Gerlach. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.